Olá, turma do terceiro ano, eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. O nosso assunto de hoje é texto verbal e não verbal. Porém, antes da gente iniciar, vamos fazer a correção do desafio da aula anterior. Eu deixei para vocês um desafio para descobrir quem sou eu. Na aula anterior, a gente aprendeu a utilizar alguns sinais de pontuação. Então, o primeiro diz o seguinte: sou usado nas frases que indicam susto, alegria e espanto. Quem sou eu? Você descobriu? Vamos ver se você acertou? Isso mesmo, é o ponto de exclamação, que é utilizado no final das frases para indicar alegria, espanto. 2. Sou usado no final das frases que indica uma pergunta. Então, quando a gente faz uma pergunta, qual o sinal que a gente usa? Isso mesmo, interrogação, ponto de interrogação, tá? Ó, acabei de fazer uma pergunta, qual o sinal que a gente usa? Ponto de interrogação. Terceiro, sou usado para indicar pequenas pausas, aquele que a gente dá umas pequenas pausas quando a gente está lendo, que é a vírgula. Então, se você colocou vírgula, acertou. Sou usado para indicar a fala de alguém em um diálogo. Qual é o que a gente usa? Travessão, certo? Então, esse foi o nosso desafio. Espero que vocês tenham conseguido acertar, tá? Vamos para o nosso assunto de hoje. Texto verbal e não verbal. Olha só a imagem que eu tenho aí para vocês. Verbal. Observa que nessa imagem a gente tem palavras onde está escrito verbal. Olá! Do outro lado, não verbal. Eu tenho apenas figuras, eu tenho apenas as imagens. Vamos ver como é que funciona isso direitinho. Olha só. Um texto verbal. Eu tenho aqui, ó. É proibido fumar neste local. Do outro lado, eu tenho um outro texto verbal. Um aviso, uma comunicação, um comunicado. Silêncio, por favor. Tá? Então, isso é um texto verbal. Mas por que ele é um texto verbal? Por que verbal? Porque ele tem, é usado a escrita ou a fala. Então, linguagem verbal ou texto verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Então, para a gente se comunicar, a gente fala ou a gente escreve. Então, é linguagem verbal. Agora, observa bem uma coisa. Eu vou fazer uma troca. Agora, eu tenho aqui este símbolo e este outro símbolo. O que é que a gente pode aí observar com relação ao slide anterior? Olha só, no slide anterior eu tinha lá a plaquinha dizendo que era proibido fumar. Aqui eu tenho uma figura. E a gente sabe que onde a gente vê essa figurinha, significa que é proibido fumar naquele local. E essa mocinha ali, ó, aquele círculo, com aquela mocinha ali, com a mãozinha na boca, dizendo que não pode fazer barulho. Então, esse é um texto não verbal. Por que não verbal? Porque ele não traz aí nenhuma palavra. A gente consegue compreender a mensagem olhando as figuras. A gente consegue compreender. Então, linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, dança, tom de voz, postura do corpo, pintura e gesto como meio de comunicação. Então, às vezes, alguém pergunta alguma coisa pra gente e a gente não sabe. A gente pode balançar a cabeça assim, dizendo que não sabe, tá? A gente está se comunicando, que o fato da gente balançar a cabeça significa não, tá? A gente faz assim, significa legal. Não é legal, tá certo? Então, são sinais que a gente utiliza, que a gente pode se comunicar com o outro. E agora eu tenho uma linguagem mista. O que é que eu tenho agora? Eu tenho aqui uma plaquinha, a mesma plaquinha, proibido fumar. E está escrito, proibido fumar. Na outra eu tenho a mocinha lá, fazendo o sinalzinho do silêncio e escrito, mantenha silêncio neste local. O que é que aconteceu agora? Agora eu tenho as duas coisas. Simultaneamente, eu tenho uma linguagem verbal, usando as palavras escritas e as figuras ao mesmo tempo. Então, esse está misto. Ele não está apenas verbal e não está apenas não verbal. Está utilizando as duas coisas. Com
Comunicação verbal em nosso cotidiano. O que é que a gente vê no nosso dia a dia, né, que utiliza o não verbal? Vamos lá. Ó, essa plaquinha aí que eu estou mostrando para vocês é uma plaquinha que serve para o pedestre, que diz que ele não pode passar nesse local. Não pode buzinar, proibido buzinar. Olha essa plaquinha, a gente vê muito essa plaquinha quando a gente vai no sanitário, em algum restaurante, né? No banheiro masculino tem lá a bonequinha, o bonequinho. No banheiro feminino, para as mulheres, tem lá a bonequinha. Olha, não pode usar o celular, tá? Indica que não pode usar o celular. Tem escrito alguma coisa? Não, mas a gente sabe que não pode usar o celular. Essa plaquinha aí é proibido estacionar e parar. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho a Libras, né? Os sinais, né? Que é utilizado pelos surdos para se comunicarem. Então, também é uma linguagem não verbal, porque utiliza, né, a gesticulação. Eles gesticulam para falar, tá? Para se comunicarem um com o outro. E ó, o like, né? Também é uma comunicação que a gente faz e é não verbal. Tá certo? Quando a gente coloca esse like aí, a gente está dizendo que a gente gostou. Se a gente colocar para baixo, está dizendo que a gente não gostou. Comunicação verbal mista em nosso cotidiano. Ó, cuidado com o cão bravo. A gente observa que tem uma imagem. Wi-Fi. Atenção, proibido tráfego de pedestres. Proibido entrar sem camisa. Observa que nessas placas a gente tem a imagem e a gente tem também a mensagem. E perigo, cerca elétrica. Observa bem aí essa imagem. Vamos observar essa imagem. Eu tenho aí Mônica e a mãe de Mônica está aguando ali, está molhando a calçada. E Mônica está olhando para ela com cara de brava, não está? Por que Mônica está com cara de brava com a sua mãe? A gente pode, apenas observando essa imagem, a gente consegue compreender o que é que está acontecendo. Ela está brava por quê? Porque a mãe dela está molhando a calçada, o sol está quente e ela está desperdiçando a água. E isso não é legal. Por isso que a Mônica está com aquela carinha ali, tá? Esta carinha ali, ela não precisa falar nada. A gente consegue entender através do gesto, através da fisionomia dela, o que é que está acontecendo. A gente consegue se comunicar sem precisar usar a escrita e sem precisar usar a oralidade, sem precisar falar, tá certo? Outra imagem para vocês. Essa daqui é uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Observa que a gente tem aí, lá no primeiro quadrinho, a gente tem Mônica falando atenção. E temos ali os outros 3 personagens, né? Ali estão ali para serem fotografados. Mônica manda eles sorriam e Mônica fala, olha o passarinho. Só que na hora que Mônica fala o passarinho, observa que lá embaixo, no 4º quadradinho, eles estão correndo. Eles ficaram assustados, tá? Não precisa estar escrito ali que eles ficaram assustados. Apenas, né, com as reações que eles fizeram, está mostrando que eles estão assustados. Então, ó, as histórias em quadrinhos, elas são um exemplo de linguagem mista. É o que a gente pode observar nesse trechinho dessa história em quadrinho. Você observa que nos 3 primeiros quadrinhos existe a linguagem mista, que é Mônica falando juntamente com a imagem, né, do rosto dos personagens que eles estão fazendo. Rostinho feliz, porque vão tirar foto. Mas apenas Mônica está falando, tá certo? Só no último quadrinho é que a gente tem somente a linguagem não verbal, tá certo? Então aí a gente tem uma mistura da linguagem verbal e da linguagem não verbal nessa história em quadrinhos. Relembrando, em nossa comunicação cotidiana, fazemos usos das linguagens verbal, da linguagem não verbal e da linguagem mista, tá? Só para vocês aí entenderem essa diferença, ok? E agora, para finalizar, eu vou deixar um desafio para vocês aqui, bem interessante. Olha só o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe para vocês os emojis, que a gente utiliza muito quando a gente está mandando as mensagens, não é?
Quando a gente está feliz, a gente coloca lá a carinha feliz. Quando a gente está com raiva também, a gente coloca aquela carinha de raiva. Então, eu quero que vocês descubram o que é que significa essas carinhas. Olha bem aí na tela, tá? Cada uma delas. E aí você vai escrever o que é que significa cada um. Eu não vou falar aqui, porque se eu falar, eu vou estar dando a resposta para vocês, né? Então, vocês observem aí cada rostinho desse aí e escreve o significado, que na próxima aula a gente vai fazer a correção. Tá certo? Obrigada a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!